A Rádio Caxias inicia hoje uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Já vai se aproximando o momento da eleição de outubro. É interessante ouvir as propostas, ouvir o que tem a dizer os candidatos agora oficializados. Em outros momentos, como pré-candidatos, já foram ouvidos pela gente, na maior parte. Mas agora, de forma oficial, os candidatos ao governo do estado que estão disputando a eleição vão poder apresentar as propostas aqui ao ouvinte da Rádio Caxias para a importante eleição que acontece em outubro. A gente abre a série de entrevistas hoje, sempre às 8 da manhã, o mais próximo possível das 8 da manhã a gente vai estar ouvindo os candidatos. Cada um vai ter um tempo de 15 minutos a partir do momento que a gente dá bom dia para ele, em termos de igualdade de condições. 15 minutos será o prazo colocado para cada um dos candidatos fazer as manifestações e responder as nossas perguntas aqui no Jornal da Caxias. A gente abre a série de entrevistas com o candidato do PDT, o candidato Jairo Jorge, que tem como vice o empresário Cláudio Bier, do PV, do Partido Weber, 55 anos, jornalista, ex-prefeito de Canoas, que esteve conosco aqui no ano passado, conversando na condição de pré-candidato, mas hoje, já oficialmente como candidato, vai estar conversando conosco. Ele que estará hoje à noite, inclusive, aqui em Caxias do Sul, em um evento. Candidato Jairo Jorge, bom dia. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Renato. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Caxias. É um grande prazer aí poder iniciar essa série de entrevistas com vocês. Bom, já há alguns dias da campanha oficialmente iniciada, né? Embora o senhor já esteja caminhando pelo estado aí há bastante tempo. Que avaliação inicial o senhor faz do trabalho feito até agora na campanha e do quadro que está se apresentando? Alessandro, eu iniciei a minha peregrinação pelo Rio Grande em fevereiro do ano passado. Eu percorri todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Ou seja, todas as cidades eu visitei exatamente para conhecer profundamente o estado. Os problemas, mas também as potencialidades de cada cidade e cada região. Eu entendo, acredito que não será aqui de Porto Alegre, muito menos de São Paulo ou de Nova York, que alguém vai conhecer o nosso estado. Tem que trilhar as nossas estradas, cruzar os nossos campos. Eu tive a oportunidade de ouvir mais de 28 mil gaúchos e gaúchas, eu realizei mais de 1.000 encontros, eu percorri mais de 100 mil quilômetros, exatamente para recolher qual é o sonho dos gaúchos. Qual é o sonho das gaúchas? Qual é o sonho dos cidadãos e cidadãs de Caxias do Sul e da região? É de que o Rio Grande volte a ser grande, que o Rio Grande recupere a sua pujança, a sua liderança. E é exatamente isso que eu entendo que é o grande desafio de quem vai governar o Rio Grande do Sul a partir de 2019. Recuperar essa proeminência, a liderança, a excelência. Nós perdemos a excelência nos serviços públicos. Veja a situação dramática hoje da segurança pública. Caxias está sofrendo isso, mas todas as grandes cidades, o interior está sofrendo. Nós tivemos no ano passado mais de 180 assaltos na banco. Se nós olharmos de 2009 até 2016, aumentaram os homicídios em 60%. Se nós pegarmos de 2014 a 2017, foram 11% a mais de homicídios. Se nós, foram 3.022 homicídios no ano passado. Os estupros aumentaram também de forma expressiva, mais de 36%. Roubo de cargas, 662% de aumento. Então, esta realidade, ela precisa ser enfrentada. E para isso é necessário liderança. Um governador que lidere olhando para frente, que una os gaúchos e que tome esse problema, no caso da segurança, tem que tomar para si. Eu penso que é isso que os gaúchos querem. Os gaúchos querem resposta, querem solução, e eu tenho buscado as soluções. Eu estou fazendo uma campanha sem atirar pedra, sem ficar olhando para trás, seja no governador Sartori, a quem respeito, seja nos demais governadores, Aiedo, Rigoto, ou Tarso, mas buscando soluções para o estado e olhando a experiência de Santa Catarina, do Paraná, de outros estados que estão numa situação hoje muito melhor do que a nossa. Portanto, Sim. Se eles fizerem, nós também podemos fazer. Agora, candidato Jairo Jorge, o Jornal do Comércio está publicando hoje uma entrevista com o senhor e a chamada é Jairo Jorge propõe redução de impostos e desburocratização do Estado. A primeira reação que a gente tem é quanto a outra, propor redução de impostos e desburocratização do Estado. Como é que o senhor pretende fazer isso? Eu só estou propondo, Renato, aquilo que eu já fiz e sei que posso fazer. Desde quando eu assumi a minha prefeitura aqui em Canoas, eu não peguei uma prefeitura com dinheiro. Não tinha dinheiro em caixa. Caxias, por exemplo, é uma cidade rica. Canoas é uma cidade também que tem boas condições para chegar. Mas quando eu assumi não era assim. Tinha 25 mil reais em caixa.
Veja o ouvinte, veja o Renato, eu não errei não é milhões, é 1.000. A folha de pagamento era 16 milhões, 15, 16 milhões. Eu tinha que pagar em 25, 26 dias. Eu recebi a prefeitura com 175 milhões de dívida. Eu recebi a prefeitura sem pagar fornecedores há 8 meses. Você imagina a empresa de lixo 8 meses sem receber. O hospital da cidade 8 meses sem receber. Foi assim que eu recebi a cidade. Mas eu jamais atirei pedras. Eu não fiquei lamuriando, criticando o antecessor. A pessoa está 4 anos no governo, ou 2 anos no governo, fica atacando o antecessor. Não, eu olhei para frente. As pessoas me elegeram para resolver. O que eu fiz? Exatamente essas 2 ideias que eu estou propondo. Primeiro, menos burocracia. Levava 4 meses para abrir uma empresa em Canoas. Eu reduzi para 48 horas. Isso é uma mudança. Hoje, Porto Alegre é 60 dias. Canoas, 48 horas. Um shopping, por exemplo, que foi construído do grupo Multiplan, que tem hoje uma das maiores empresas de shopping no Brasil. Eles levaram 5 anos para licenciar um shopping em Porto Alegre. Em Canoas, em 2013, eu licenciei a minha equipe, a prefeitura, em 57 dias. Veja, 57 dias contra 5 anos. Graças a isso, esse shopping foi inaugurado em novembro do ano passado aqui. Um grande empreendimento, mais de 700 milhões de investimento e gerou 9 mil empregos, 3 mil diretos e 6 mil indiretos. Então, menos burocracia é o caminho. Né? Hoje leva 900 dias para uma licença ambiental no Estado. Só porque o ouvinte, Renato, e tu possa ter uma ideia, são 900 dias em média a licença ambiental, enquanto Santa Catarina é 90. Tá? Então, eu penso que saiu esse final de semana um ranking em que coloca Santa Catarina e Paraná lá na frente e nós lá atrás, no 12º lugar, em termos de eficiência. Então, menos burocracia é chave. Qual é o segundo elemento? Reduzir o imposto. Por quê? Porque hoje nós somos o Estado com o maior ICMS. Nós estamos no ICMS de produtor com 18%, Santa Catarina aqui está do nosso lado com 17%. Eu pergunto, nós vamos sobreviver até 2023 com essa alíquota? Na minha opinião, não. Nós em 5 anos vamos ter um processo de desindustrialização brutal, estamos perdendo indústrias para Caxias, saindo de Caxias, indo para Santa Catarina, indo para o Paraná, indo para o Paraguai, eu queria alertar isso. Né? Tem empresários que estão sendo chamados, estão indo para o Paraguai, porque lá o imposto é mais barato, lá a energia é mais barata, né? A legislação trabalhista é mais simples, então a razão disso estão indo embora, inclusive para outros países. Então nós precisamos reduzir a carga tributária. Como faz isso? Estou propondo, não dá para simplesmente chegar, o pó mágico, vara mágica, uma varinha mágica e dizer que vai cair de 18 para 17. Isso quebraria as finanças públicas. Estou propondo, em 1º de julho de 2019, baixar, estabelecer um gatilho de 0,25 e a alíquota geral cair de 18 para 17,75. Nós vamos avaliar um ano isso. Tá? Ocorrendo o aumento de arrecadação, volta a ativar o gatilho e cai mais 0,25 e assim sucessivamente. Ou seja, se aumentar a arrecadação no primeiro ano, nós vamos no ano seguinte já reduzir o imposto. Eu fiz isso no ISS, deu certo. Eu reduzi 1/3 a alíquota, de 3% caiu para 2%, e nós aumentamos no ISS em 104% a arrecadação. Veja, eu não prometi que ia diminuir impostos, eu fiz e deu certo. Né? E este aumento fez com que a gente pudesse gerar receita própria para deixar um legado de 835 obras. Né? Então, eu estou propondo a Lei do Gatilho, é o nome que eu dei a essa iniciativa, é a primeira lei do Brasil a fazer isso. É possível fazer e nós vamos aplicar. No combustível, vamos cair de 30% para 29%, vamos estabelecer um gatilho de 1%. Por que isso é possível? Porque quando reduz dessa forma, que é uma maneira progressiva, e observando a arrecadação, esse dinheiro volta para a sociedade. O empresário reinveste. O cidadão que está me ouvindo, ele vai consumir mais. E consumindo mais, esse recurso volta para a sociedade, potencializa. E isso é que gera o desenvolvimento. Então, não podemos ficar simplesmente sendo o governador um síndico da massa falida. Nós temos que ter coragem, nós temos que ter capacidade. Por que Santa Catarina e o Paraná estão fazendo isso? Veja que Santa Catarina, enquanto o Rio Grande do Sul, entre 2011 e 2014, cresceu a receita em apenas 8%, Santa Catarina cresceu em 18% e o Paraná 34,7%. Eu pergunto, quem está no caminho certo? É o Rio Grande do Sul? Não, é Santa Catarina, é Paraná. São outros estados que estão fazendo exatamente o que eu proponho. Menos burocracia e menos impostos. Agora, então, candidato... esse é o caminho para o estado crescer, Renato. Sim, agora, candidato, o senhor disse que o governador não pode ser um síndico da massa falida.
Sartori foi isso? Um síndico de massa falida? Eu não quero ficar criticando o governador Sartori, eu não quero ser governador para agora. Né? Eu quero ser governador a partir de 1º de janeiro de 2019. Eu posso garantir a todos os cidadãos de Caxias que eu vou continuar todas as coisas positivas que o governador Sartori implementou. Por exemplo? Por exemplo, a lei da Previdência Complementar, extremamente positiva, né? A lei de responsabilidade fiscal, extremamente positiva, a ideia da reestruturação, não a sua implantação, porque eu acho que nós extinguimos a inteligência do Estado. Né? Eu estou propondo uma agência de inovação, né, que possa congregar a área técnica, científica, para que a gente possa fazer as inovações. A extinção das fundações sem, digamos, um projeto, né, concatenado, ele levou, na minha opinião, uma dissolução da inteligência do Estado. Mas a ideia da reestruturação eu vou aplicar, inclusive, mais profunda, porque eu entendo que não precisa ter 17 secretarias como tem hoje. O governo anterior tinha 27. Eu estou propondo, Renato e Alessandro, apenas 10 novas estruturas, né? 10 escritórios, com 3 níveis hierárquicos apenas. Então, estou propondo uma ideia ainda mais arrojada, mais avançada de reestruturação do Estado. Mas eu entendo que é necessário exatamente fazer isso. Então, não quero efetivamente fazer crítica, mas eu penso que o que os gaúchos precisam? É liderança. Sim. Não pode, um governador ficar olhando de camarote, né? Não pode, com clamores, lamentações. Eu acho que essas atitudes, né, elas não são positivas. Nós temos que ter capacidade de liderar no meio da tempestade. Né? Ela é severa, ela é, né, um momento de grande preocupação. É verdade, é sim, a tempestade é severa. Há uma crise profunda, não há uma marolinha, como alguns tentam dizer, quase como se o governador Sartori tivesse dinheiro embaixo do colchão. Sim. Não é verdade. Realmente ele tem uma crise, há uma crise profunda, mas nós temos que ter capacidade de buscar soluções. Agora, dentro dessa crise, dessa realidade, dessa dificuldade, o senhor vê, por exemplo, viabilidade, uma vez assumindo como governador, de em curto prazo poder pagar salários em dia, por exemplo? O senhor acha que é viável isso com algumas medidas ou não promete esse tipo de situação? O governador Sartori poderia ter adotado um outro caminho mesmo com os recursos escassos que ele tem. Né? E por que isso? Porque ele nunca pagou depois do dia 15. Né? Então, lá no primeiro mês, ele precisou avançar sobre os primeiros dias de julho de 2015 para poder cobrir as despesas de junho, porque a arrecadação de junho foi insuficiente para pagar as despesas de junho. Mas quando se faz isso, se faz uma vez só. Né? E ele, tanto é verdade que ele nunca pagou depois do dia 15. Então ele poderia ter estabelecido o dia 15 de cada mês, né, e ter pago todo o dia 15 de forma integral, sem parcelamento, né, pagando todos no mesmo dia, não botando quem ganha mais contra quem ganha menos. Ele poderia, foi uma escolha, né, não fez essa escolha. Eu entendo que é preciso começar primeiro desse ponto, estabelecendo pagamento, acabando com parcelamento, pagamento integral, em data atrasada, todos recebendo no mesmo dia, né, sem essa coisa do quem ganha mais contra quem ganha menos. Então, estabelecendo e trazendo de forma progressiva, e aí não existe mágica, quem prometer aqui, quem falar para vocês mágica, não existe uma cartola, nem um coelho, né, nós temos que ter essa responsabilidade nesse momento, mas meu compromisso para o professor, para a professora, para o brigadiano, policial civil, para o servidor público que está me ouvindo, é que a minha prioridade número 1 será o servidor público. E eu vou trazer o mais rápido possível, né, da data que está hoje, né, para o último dia útil do mês vigente, que é o que está na Constituição. Então, fazer de forma progressiva, mas ter previsibilidade, né, ter, né, um cronograma, ter as datas aprazadas. Né, e eu acredito efetivamente que nós temos que partir de uma ideia que o servidor público não é problema. O servidor público é solução. Para o empresário que está me ouvindo, ou para o trabalhador que está me ouvindo, na empresa privada, hoje, o empresário nem chama mais, né, o trabalhador de funcionário. Ele chama de colaborador. Por quê? Porque ele quer que o funcionário esteja engajado na empresa. Isso tem que valer para o Estado. Né? Se o servidor público não estiver engajado, se o gestor não entender que o servidor público, né, é onde está a inteligência do Estado, nós não vamos avançar. E por isso, o primeiro ato que eu vou fazer, se Deus permitir, né, ele for eleito governador, for vontade dos gaúchos, eu vou criar uma mesa de diálogo. Não é o quarto escalão que vai governar, né, que vai discutir com quem, né, está hoje, são os servidores, com as suas entidades. Quem vai discutir é o próprio governador. Esse é o momento da liderança, né? O governador que foi eleito, ele que tem que liderar, tem que sentar, tem que discutir,
Para quê? Para que a gente possa mover a inteligência do Estado, que são os servidores públicos, exatamente nessa ideia de recuperação. Por exemplo, eu vou criar um fundo para a educação. Eu quero que todo o lucro das empresas públicas, veja o Banrisul, a CE, a Corsan, todas essas empresas, a Sulgás, ao invés do lucro ir para privilégios, nós vamos aplicar esse lucro num fundo para a educação. Aliás, o Brizola dizia que privilégio só para as crianças. Ele dizia isso. Por quê? Porque ele acreditava na educação. Então vamos aplicar esse dinheiro. O Banrisul deu agora, no ano passado, 1 bilhão de lucro. O Sicredi deu 2 bilhões e 300 milhões. Então vamos buscar esse dinheiro para fazer a segunda revolução educacional do Estado, porque Alessandro e Renata, a primeira foi feita pelo Brizola há 60 anos. Então vamos fazer agora dinheiro novo, ideias novas. Vamos aumentar a lucratividade do Banrisul e das empresas públicas, exatamente para que a gente possa melhorar a educação, melhorar a qualidade da educação. Hoje nós somos a 15ª no IDEB, então acredito que este é o caminho e essa é a proposta que eu quero apresentar aos gaúchos. Em 15 segundos, nosso tempo está vencendo já. A pesquisa divulgada na sexta-feira, o senhor em 4º lugar. Que avaliação o senhor faz? Eu estou em 2º lugar na espontânea e lidero a região metropolitana. O Shimon Peres dizia que as pesquisas são como perfume, são para senti-las, são para bebê-las. Eu acho que é apenas um início, mas estar em 2º lugar na espontânea é um bom sinal e vamos com humildade, com trabalho, levar propostas, sem agressões, ideias para que o Rio Grande do Sul possa encontrar o seu caminho. Eu afirmo Nosso tempo venceu, que o Rio Grande tem solução. Nosso tempo esgotou. Boa estadia para o senhor hoje à noite aqui em Caxias do Sul. Obrigado pela entrevista. E boa campanha. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Renato. Um bom dia a todos, uma boa semana.